Tem coisas que só acontecem quando você está sozinho de verdade. E eu não falo de estar sozinho em casa, com as luzes apagadas. Falo de estar sozinho num lugar onde ninguém deveria estar acordado, onde até os mortos deveriam dormir em paz. Meu nome é Rafael, e durante 3 anos trabalhei como vigilante noturno no cemitério municipal da Paz. Não era meu emprego dos sonhos, mas pagava as contas, e sinceramente eu preferia a companhia dos mortos ao barulho da cidade. Sempre fui assim, meio solitário, gostava do silêncio. E naquele lugar, silêncio é o que não faltava, ou pelo menos era o que eu pensava. Quando as pessoas me perguntavam como era trabalhar num cemitério à noite, eu sempre dava a mesma resposta: entediante. E era verdade, na maior parte do tempo. Meu turno começava às 10 da noite e ia até às 6 da manhã. 8 horas caminhando entre fileiras de túmulos, com uma lanterna que nunca funcionava direito e um rádio velho que mais chiava do que transmitia alguma coisa. O cemitério tinha quase 2 quilômetros quadrados, divididos em setores. O mais antigo ficava ao norte, com lápides de mármore manchadas pelo tempo, nomes que ninguém mais visitava. Ao sul ficava a parte nova, onde ainda aconteciam enterros toda semana. E no meio havia um jardim abandonado, com bancos de pedra cobertos de musgo e uma fonte que não jorrava água há décadas. Minha ronda seguia sempre o mesmo caminho. Começava pelo portão principal, uma estrutura de ferro forjado que rangia mesmo quando o vento estava calmo. Depois, seguia pela alameda central, verificava os cadeados das capelas particulares, dava uma volta pelo setor antigo e voltava para a guarita. A ronda completa levava cerca de 40 minutos. Eu repetia esse circuito 5 ou 6 vezes por noite. No início, confesso que o lugar me dava um certo desconforto. Não medo, mas aquela sensação de estar invadindo um espaço que não me pertencia. Com o tempo, porém, aquilo virou rotina. Eu conhecia cada árvore, cada curva do caminho, cada lápide torta. Sabia onde o terreno ficava mais irregular, onde o chão de terra se transformava em gramado bem cuidado, onde as sombras se alongavam de forma estranha quando a lua estava cheia. Levava sempre uma garrafa térmica com café, mesmo sabendo que estaria frio antes da segunda ronda. Ouvia música baixinho no celular quando estava na guarita, geralmente jazz ou blues, algo que combinasse com a solidão. E fumava, embora soubesse que não devia, sempre no mesmo banco perto da fonte seca, onde tinha certeza de que as câmeras não alcançavam. Era uma vida pequena, silenciosa, previsível, exatamente como eu queria. As madrugadas se misturavam umas às outras. Terça-feira tinha a mesma cara de quinta-feira, que tinha a mesma cara de domingo. Vez ou outra, um gato atravessava meu caminho ou uma coruja piava nas árvores antigas. Às vezes, ao longe, eu ouvia o som de carros na avenida, mas era um barulho tão distante que parecia vir de outro mundo. Eu anotava tudo no relatório: horário das rondas, condições climáticas, qualquer irregularidade. Mas irregularidades eram raras. O máximo que acontecia era encontrar uma grade solta ou um vaso de flores tombado pelo vento. Coisas normais, coisas explicáveis. Até aquela semana de outubro. Foi numa terça-feira, ou talvez quarta. Como eu disse, os dias se misturavam. Lembro que a noite estava mais fria que o normal para aquela época do ano, e uma névoa fina começava a se formar perto do chão, cobrindo as lápides mais baixas como um lençol pálido. Eu estava na terceira ronda da noite, por volta das 2 da manhã. O horário em que a cidade adormece de verdade, quando até os últimos insones desistem e se rendem ao cansaço. Era sempre nessa hora que o cemitério ficava mais silencioso. Nem vento, nem grilos, nem o farfalhar de folhas secas. Apenas o som da minha própria respiração e das minhas botas no cascalho. Eu estava passando pelo setor antigo quando notei algo diferente. Uma das lápides, bem no fundo de uma fileira que eu raramente verificava com atenção, parecia
nova. Não inteiramente nova, mas diferente, como se alguém tivesse limpado o mármore recentemente, removido o musgo, polido a superfície. Me aproximei com a lanterna. A lápide era simples, sem ornamentos, apenas um nome e duas datas. Helena Marques, 1942-2019. Não era especialmente antiga, mas também não era recente o suficiente para justificar aquele estado de conservação. Ao redor, as outras lápides estavam cobertas de líquens, com letras desgastadas pelo tempo, mas aquela estava impecável. Pensei que talvez algum parente tivesse vindo durante o dia para limpar. Fazia sentido. Anotei mentalmente para verificar com o pessoal da administração no dia seguinte e segui em frente. Mas enquanto caminhava, tive a estranha sensação de que havia algo escrito na parte de baixo da lápide, algo que minha lanterna não havia alcançado. Parei, olhei para trás. A névoa havia engolido a lápide. Tudo o que eu via era um contorno indistinto entre outras dezenas de contornos idênticos. Balancei a cabeça. Estava cansado, só isso. 3 anos fazendo a mesma coisa, noite após noite, eventualmente a mente começa a pregar peças. Continuei a ronda. Mas quando passei novamente por ali, na ronda seguinte, não resisti. Voltei até a lápide de Helena Marques. Dessa vez, abaixei a lanterna e iluminei a base de mármore. Havia algo gravado ali, letras pequenas, quase imperceptíveis. Ela ainda espera. Senti um frio percorrer minha espinha. Não pela frase em si. Epitáfios estranhos não eram incomuns, mas porque eu tinha certeza, absolutamente certeza, de que aquilo não estava lá alguns minutos antes. Eu havia olhado. Tinha iluminado a lápide inteira. E não havia nada escrito além do nome e das datas. Toquei as letras com os dedos. Estavam frias, mas não mais frias que o mármore ao redor. Não pareciam recém-gravadas. Pareciam ter estado ali por anos. Fiquei parado por um tempo que não sei medir. Talvez fossem segundos, talvez minutos. O silêncio ao meu redor parecia ter ficado ainda mais profundo, como se o cemitério inteiro estivesse segurando a respiração. Então, ouvi passos. Não eram altos, nem apressados. Eram passos calmos, medidos, caminhando sobre cascalho. Vinham da minha esquerda, de algum lugar entre as fileiras de túmulos mais distantes. Girei a lanterna naquela direção, iluminando lápides, árvores, sombras. Nada. O som parou no exato momento em que direcionei a luz. Tem alguém aí? Minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. Silêncio. Caminhei na direção de onde o som havia vindo, varrendo a área com a lanterna. Havia pegadas no cascalho, mas eram minhas, da ronda anterior. Nenhuma marca nova, nenhum sinal de que alguém tivesse passado por ali. Racionalizei. Devia ter sido um animal. Um cachorro que entrou por algum buraco na cerca. Ou simplesmente o som da minha própria caminhada ecoando de forma estranha entre os túmulos. A acústica é uma coisa complicada, especialmente à noite, com a névoa. Voltei para a guarita mais cedo naquela noite. Tomei o café frio, fumei 2 cigarros seguidos e fiquei olhando para as câmeras de segurança. As imagens em preto e branco mostravam as áreas principais do cemitério. O portão, a alameda central, a capela. Tudo vazio, tudo quieto, tudo normal. Mas eu não conseguia tirar aquela frase da cabeça. Ela ainda espera. Nas noites seguintes, tentei me convencer de que havia exagerado. O cérebro humano é programado para encontrar padrões onde não existem, para criar narrativas que deem sentido ao caos. Eu sabia disso. Havia lido sobre isso numa revista velha que encontrei na guarita. Mas a inquietação permanecia. Comecei a prestar mais atenção durante as rondas. Não de forma paranoica, apenas atenta. Notava coisas que antes passavam despercebidas. A forma como certos túmulos pareciam mais escuros que outros, mesmo quando minha lanterna os iluminava diretamente. O jeito como o vento, quando soprava, nunca parecia tocar certas árvores. Pequenas coisas, insignificantes.
provavelmente. Na quinta-feira, ouvi os passos novamente. Dessa vez era quase 3 da manhã e eu estava perto da capela principal, verificando os cadeados. O som veio de trás de mim, da direção do jardim abandonado. Mesmos passos calmos, medidos, sobre cascalho. Me virei rapidamente, lanterna erguida. Nada. Apenas fileiras de lápides se estendendo até onde a luz alcançava. E além disso, escuridão. "Quem está aí?" Gritei dessa vez com mais firmeza. Minha voz ecoou entre os túmulos e morreu no silêncio. Nenhuma resposta. Fui até o jardim. As folhas secas que cobriam os bancos de pedra estavam intocadas. Nenhum sinal de que alguém tivesse passado por ali recentemente. Mas quando estava prestes a ir embora, notei algo na fonte seca. Água. Apenas um filete, escorrendo de uma das bocas de pedra por onde, teoricamente, a água deveria jorrar. Não era possível. O sistema estava desativado há anos, os canos provavelmente corroídos. E mesmo que não estivessem, ninguém havia ligado a água. Me aproximei. O filete era fino, cristalino, caindo no tanque vazio da fonte com um som suave, quase musical. Toquei a água. Estava gelada. Mais gelada que qualquer água deveria estar numa noite de primavera. Então o som parou. A água parou. Como se alguém tivesse fechado uma torneira invisível. Fiquei ali parado, com os dedos úmidos, sentindo meu coração acelerar pela primeira vez em anos. Aquilo não tinha explicação. Não tinha nenhuma explicação lógica, racional, aceitável. Voltei para a guarita quase correndo, tentando manter a calma, tentando respirar normalmente. Verifiquei as câmeras. Nada. Procurei nas gravações do jardim, rebobinando os últimos minutos. Nas imagens em preto e branco, eu podia me ver andando até a fonte, me abaixando, tocando algo. Mas não havia água visível, nenhum filete caindo. Apenas eu, sozinho, tocando o ar. Acendi um cigarro com mãos trêmulas. Precisava de uma explicação. Talvez estivesse doente, talvez fosse algum problema neurológico, alucinações causadas por privação de sono ou excesso de cafeína. Precisava marcar uma consulta médica. Era isso. Tinha que ser isso. Mas no fundo, eu sabia que não era. No sábado, tomei uma decisão. Levaria meu celular comigo durante as rondas e gravaria tudo. Se algo estranho acontecesse novamente, teria uma prova. Algo concreto que pudesse mostrar para alguém, ou pelo menos para mim mesmo. A noite estava particularmente escura. Nuvens grossas cobriam a lua e minha lanterna parecia mais fraca que o normal, como se as pilhas estivessem acabando, embora eu tivesse trocado elas na véspera. Comecei a ronda às 11h30, com o celular no bolso, já gravando. Narrei em voz baixa, sentindo-me meio ridículo. Sábado, 23h35, iniciando primeira ronda. Tempo nublado, sem vento, temperatura aproximada de 18 graus. Passei pelo portão, pela alameda, pelas capelas. Tudo normal, tudo silencioso demais. Quando cheguei ao setor antigo, procurei pela lápide de Helena Marques. Encontrei-a facilmente agora, como se meus pés conhecessem o caminho. A frase ainda estava lá, gravada na base. Ela ainda espera. Gravei isso. Iluminei bem. Me certifiquei de que o celular capturasse cada letra. Então ouvi meu nome. Rafael. Era uma voz feminina, suave, quase um sussurro. Vinha de algum lugar à minha frente, entre as lápides mais distantes. Meu sangue congelou. Fiquei completamente imóvel, a lanterna tremendo na minha mão. Rafael, novamente, um pouco mais alto, mas ainda distante. Quem é você? Consegui perguntar, minha voz saindo rouca. Silêncio. Então, passos. Não sobre cascalho dessa vez, mas sobre grama. Passos leves, quase imperceptíveis, se aproximando. Iluminei a área à minha frente. A luz da lanterna parecia ser absorvida pela escuridão, revelando apenas fragmentos. Uma lápide, o tronco de uma árvore, a borda de um túmulo. E entre essas coisas, movimento. Algo se movendo, não diretamente na luz, mas nas bordas, nas sombras.
Rafael, você a viu? A voz estava mais próxima agora. Próxima demais. Eu não entendo. Minha mão buscou o celular, verificando se ainda estava gravando. Estava, mas a tela mostrava apenas estática vermelha, como se a câmera tivesse parado de funcionar. Helena, você a viu? Ela disse que sim. Disse que você olhou para ela. Dei um passo para trás, depois outro. Meu calcanhar bateu em algo. Uma lápide baixa que não havia visto. Quase caí. Eu preciso ir, disse, virando-me. Mas quando me virei, ela estava lá. Não exatamente lá, mas presente. Era como olhar para alguém através de uma cortina d'água. Uma forma que sugeria uma mulher parada a poucos metros de distância. Não conseguia ver seu rosto, apenas a silhueta, imóvel, observando. A lanterna apagou. Fiquei no escuro completo, meu coração martelando no peito tão alto que eu tinha certeza de que ela, aquilo, podia ouvi-lo. Apertei o botão da lanterna 1, 2, 3 vezes. Nada. Então senti uma presença, não ao meu lado, mas ao redor, envolvendo-me como um abraço gelado. O ar ficou denso, difícil de respirar, e um cheiro de terra molhada e flores murchas invadiu minhas narinas. Ela espera por você também agora. A voz não estava mais à minha frente. Estava ao meu lado, sussurrando diretamente no meu ouvido. Corri. Não pensei. Não tentei racionalizar. Apenas corri, tropeçando entre lápides com os braços estendidos à frente para não bater nas árvores. Corri às cegas pela escuridão, sentindo a presença atrás de mim, não perseguindo, mas acompanhando como uma sombra que nunca desgruda. Só parei quando minhas mãos tocaram o ferro frio do portão principal. Estava ofegante, suado, tremendo. Puxei o portão. Estava trancado, impossível. Eu nunca trancava o portão durante o turno. Nunca. Era contra o protocolo, justamente para evitar ficar preso em caso de emergência. Saquei o molho de chaves do bolso com dedos trêmulos, procurando a chave certa. Mas estava escuro demais e minhas mãos tremiam tanto que as chaves caíram no chão com um tinir metálico. Abaixei-me para pegá-las e foi quando ouvi novamente os passos vindo pela alameda central, na minha direção. Calmos, medidos, inevitáveis. Encontrei as chaves, encontrei a fechadura, mas a chave não girava. Tentei com mais força, as mãos escorregando no metal. Nada. Os passos estavam mais próximos. Olhei por cima do ombro. Nas sombras da alameda podia ver movimento. Não uma figura, mas várias, indistintas, se aproximando. E entre elas, mais nítida que as outras, a silhueta da mulher. O portão não abre de dentro, disse a voz suave. Não quando alguém precisa sair. Você deveria saber disso, Rafael. Ninguém sai daqui. Nunca. Larguei as chaves e corri novamente, dessa vez contornando o perímetro, procurando a cerca. Havia um ponto na lateral leste. Eu sabia onde a tela estava solta. Os seguranças anteriores usavam aquilo para sair para fumar, sem precisar passar pelo portão. Corri pelo setor novo, tropecei em flores deixadas em um túmulo, me levantei, continuei. Meus pulmões ardiam, minha garganta estava seca, mas eu não podia parar. Atrás de mim, os passos continuavam, sempre à mesma distância, nem se aproximando nem se afastando. Encontrei a cerca, encontrei o buraco, passei por ele, rasgando a camisa nos arames, mas não me importei. Estava do outro lado, do lado de fora, do lado dos vivos. Continuei correndo pela rua vazia, sob a luz amarela dos postes, até que meus pulmões não aguentaram mais e desabei numa calçada a 3 quarteirões de distância. Fiquei ali, deitado no concreto frio, olhando para o céu nublado, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Meu celular vibrou no bolso. Peguei-o com mãos ainda trêmulas. A gravação havia parado, mas tinha durado quase 20 minutos. Com dedos inseguros, apertei o play. Estática. Apenas estática e, eventualmente, minha própria respiração ofegante.
nenhuma voz, nenhum passo, nenhuma evidência de que qualquer coisa além de mim existisse naquela gravação. Mas bem no final, nos últimos 3 segundos antes da gravação parar, ouvi claramente, muito baixinho, quase imperceptível: "Até breve, Rafael." Não voltei ao cemitério naquela noite. Liguei para o supervisor de madrugada. Disse que estava passando mal, que precisava de um médico. Ele resmungou algo sobre eu ter que levar atestado, mas não insistiu. Deixei as chaves na minha casa e passei o resto da noite sentado na cozinha, com todas as luzes acesas, bebendo café e tentando me convencer de que aquilo não havia sido real. Mas havia sido. Eu sabia que havia sido. No domingo, durante o dia, tive coragem de voltar. Não para trabalhar, mas para entender. Precisava ver o lugar com luz natural, confirmar que era apenas um cemitério normal, sem nada de estranho. Entrei pela portaria principal. O segurança diurno, seu Mário, um senhor de quase 70 anos que trabalhava ali há décadas, me cumprimentou com um aceno. "E aí, Rafael? Melhorou?" "Melhorei, sim. Só vim buscar uma coisa que esqueci." Ele assentiu e voltou a ler seu jornal. Caminhei pela Alameda Central sob a luz do sol. Era um dia bonito, claro, com algumas famílias visitando túmulos, deixando flores, limpando lápides. Crianças corriam entre as árvores enquanto seus pais conversavam em voz baixa. Era um lugar pacífico, tranquilo, normal. Fui até o setor antigo. Encontrei a lápide de Helena Marques facilmente. À luz do dia, ela não parecia diferente das outras. O mármore estava manchado pelo tempo, coberto de líquens. As letras estavam desgastadas, difíceis de ler. Abaixei-me e olhei a base. Não havia nada gravado ali. Nenhuma frase. Apenas mármore liso, sujo, velho. Passei os dedos pela superfície. Não havia nenhuma marca de gravação recente, nenhum sinal de que alguém tivesse escrito algo ali nos últimos anos, ou décadas. Fui até o jardim. A fonte estava seca, como sempre, com o tanque cheio de folhas mortas e teias de aranha. Toquei as bocas de pedra. Estavam secas, obstruídas, claramente sem uso há muito tempo. Voltei para a administração. Havia uma pequena sala com computadores velhos onde ficavam os registros. Pedi para verificar informações sobre Helena Marques. A funcionária, uma moça jovem que parecia entediada, digitou o nome no sistema. Helena Marques. Ah, sim, falecida em 2019, sepultada no setor D12. Você tem mais informações sobre ela? A moça clicou algumas vezes. Não muito, estava sozinha quando morreu, sem família registrada. O enterro foi pago pela prefeitura. E, alguém a visita? Ela me olhou com uma expressão estranha. Visita? Se não tinha família, como alguém visitaria? Agradeci e saí. Passei o resto do dia andando pelo cemitério, tentando encontrar alguma explicação racional para o que havia acontecido. Mas quanto mais eu procurava, menos sentido fazia. Durante o dia, aquele lugar era apenas um cemitério. Antigo, mal cuidado em algumas partes, mas normal. Não havia nada de sinistro, nada de errado, mas eu sabia que quando a noite caísse seria diferente. Pensei em não voltar. Seriamente considerei pedir demissão, arranjar outro emprego, esquecer aquele lugar e tudo o que havia acontecido. Mas havia algo me incomodando. Uma pergunta que não me deixava em paz. Por quê? Por que Helena Marques havia me escolhido? Por que aquela voz sabia meu nome? E, principalmente, o que significava "ela espera por você também agora"? Não consegui dormir no domingo. Fiquei deitado, olhando para o teto, com a sensação de que estava deixando algo inacabado. Como uma história que você começa a ler e para no meio, e aquilo fica te incomodando até você decidir terminá-la. Na segunda-feira à noite, voltei ao trabalho. Seu Geraldo, o supervisor, me recebeu com um olhar de reprovação. Trouxe o atestado. Não consegui consulta hoje. Vou trazer essa semana. Ele suspirou. Tudo bem, mas não some de novo sem avisar, Rafael. É a terceira vez esse mês. Terceira vez? Eu não havia faltado nenhuma outra vez. Mas não discuti.
Apenas peguei minhas coisas e fui para a guarita. A noite estava clara, sem nuvens, com uma lua crescente que iluminava parcialmente o cemitério. Fiz a primeira ronda normalmente, verificando cada ponto, anotando tudo no relatório. Nada de anormal. Mas eu sabia que estava apenas esperando por ela, por elas. Foi na segunda ronda que comecei a notar. Pequenas coisas, fáceis de ignorar se você não estivesse prestando atenção. Algumas lápides que eu tinha certeza de ter visto viradas para um lado, agora estavam viradas para outro. Flores que estavam frescas pela manhã agora estavam murchas, como se semanas tivessem se passado. E o ar estava diferente, mais denso, mais frio, como se algo estivesse puxando o calor dele. Cheguei ao jardim. A fonte estava seca, mas podia ouvir água. Não o som de água corrente, mas de água pingando, gota por gota, em algum lugar próximo. Segui o som. Ele me levou para trás da capela, onde havia uma cripta antiga, semi-enterrada, com grades de ferro corroídas fechando a entrada. A água pingava de algum lugar dentro da escuridão da cripta, caindo numa poça rasa no chão de pedra. Me abaixei e olhei através das grades. Não conseguia ver nada além de sombras, mas tinha certeza de que havia algo lá dentro. Não uma coisa física, mas uma presença. Algo esperando. Você voltou. Não era mais a voz suave da mulher. Era outra voz, mais rouca, mais antiga, vindo de dentro da cripta. Quem é você? Perguntei surpreso com a firmeza da minha própria voz. Nós somos aqueles que esperam. Os esquecidos. Os que não têm mais ninguém para lembrar seus nomes. A água parou de pingar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena Marques, continuou a voz. Morreu sozinha. Foi enterrada sozinha. Ninguém veio ao funeral. Ninguém deixou flores. Ninguém disse seu nome desde então. Você entende o que é isso, Rafael? Ser esquecido? Eu entendia. Talvez melhor do que gostaria de admitir. Por que eu? Perguntei. Porque você olhou. Realmente olhou. Não apenas passou pela lápide dela, mas parou. Leu seu nome. Por um momento ela existiu novamente para alguém. E então ela se lembrou de querer existir. Levantei-me, me afastando da cripta, mas as palavras continuavam ecoando na minha mente. Eu conhecia aquela sensação. A sensação de ser invisível, de passar pelos lugares sem deixar marca, sem ser notado. Era por isso que gostava daquele emprego. Entre os mortos, não precisava fingir ser visto. O que ela quer de mim? Silêncio. Então, de algum lugar atrás de mim, a voz suave retornou. Apenas que você se lembre. Me virei. A silhueta estava lá novamente, mas dessa vez mais nítida. Podia ver o contorno de um vestido antigo, cabelos longos, mãos pálidas. Helena? Ela não respondeu, mas acenou com a cabeça. Um movimento lento, quase mecânico. Você não pode ficar aqui, disse eu, sem saber exatamente por que estava dizendo aquilo. Você precisa descansar. Eu não posso descansar quando ninguém me lembra. A voz dela agora tinha uma tristeza profunda, desesperada. Sabe quantos anos se passaram desde a última vez que alguém disse meu nome? Desde que alguém pensou em mim? Eu estou me apagando, Rafael. Todos nós estamos. E quando ninguém mais se lembrar, nós simplesmente deixaremos de ter existido. Me aproximei devagar. Ela não se moveu. Eu me lembro, disse eu. Eu sei seu nome, Helena Marques, nascida em 1942, falecida em 2019. Eu me lembro de você. Por um momento, sua forma pareceu mais sólida, mais real. Quase podia ver seu rosto, envelhecido mas gentil, com olhos que carregavam décadas de solidão. Obrigada. Foi tudo que ela disse. E então, como fumaça dispersada pelo vento, ela desapareceu. Fiquei ali parado, sozinho no meio do cemitério, sob a luz fria da lua. Não senti mais aquela presença opressiva, aquele peso no ar. Apenas silêncio. Um silêncio diferente, mais leve. Voltei para a guarita e pela primeira vez em dias consegui terminar meu turno sem sobressaltos.
Fiz todas as rondas, anotei tudo no relatório. Quando o sol começou a nascer às 6 da manhã, entreguei as chaves para o segurança do turno diurno e fui para casa. Trabalhei mais 2 semanas no cemitério depois daquilo. Não voltei a ouvir vozes, não vi mais sombras se movendo. Durante o dia, voltei à lápide de Helena Marques e deixei um pequeno vaso com flores. Não disse nada, apenas fiquei ali por alguns minutos, em silêncio, pensando nela, mas eu sabia que não podia ficar, não depois do que havia acontecido. Não porque tivesse medo, embora tivesse um pouco, mas porque agora, quando caminhava entre os túmulos, eu via, realmente via. Via os nomes esquecidos, as datas apagadas pelo tempo, as lápides sem flores, sem visitantes, sem ninguém, e me perguntava quantos deles estavam esperando. Esperando que alguém, qualquer pessoa, parasse e lesse seus nomes, que alguém se lembrasse de que eles haviam existido. Era pesado demais para carregar sozinho. Pedi demissão no começo de novembro. Seu Geraldo não pareceu surpreso. Disse que a rotatividade naquela posição era alta, que a maioria não durava mais de 6 meses. 3 anos era tempo suficiente, segundo ele. Tempo suficiente para qualquer pessoa. Não contei a ele o verdadeiro motivo. Apenas disse que havia encontrado outra oportunidade, algo durante o dia. Ele me desejou boa sorte e assinou minha dispensa. No meu último turno, uma quinta-feira fria de novembro, fiz as rondas pela última vez. Caminhei pela Alameda Central, verifiquei as capelas, passei pelo setor antigo. Parei na lápide de Helena Marques. As flores que eu havia deixado semanas atrás ainda estavam lá, secas, mas intactas, como se o tempo tivesse parado para elas. Adeus, Helena, sussurrei. Espero que você encontre paz. O vento soprou suavemente, balançando as árvores. Quase podia jurar ter ouvido um suspiro, um som tão baixo que poderia ter sido apenas imaginação. Mas escolhi acreditar que era ela, agradecendo, despedindo-se. Terminei a ronda e entreguei as chaves pela última vez. Saí pelo portão principal às 6h15 da manhã, com o sol nascendo atrás de mim, e não olhei para trás. Passaram-se meses. Consegui um emprego num estacionamento, turno diurno, lidando com carros e pessoas vivas. Era barulhento, caótico, completamente diferente. Exatamente o que eu precisava. Mas algumas noites, quando estava na cama tentando dormir, eu ouvia. Não vozes, não passos. Apenas o vento entre árvores que não estavam lá, o som distante de cascalho sendo pisado, o ranger de um portão de ferro. E me pegava pensando neles, nos esquecidos. Não apenas Helena, mas todos os outros, centenas, milhares de pessoas enterradas naquele lugar, cujos nomes ninguém mais pronunciava. Será que todos eles estavam lá, presos entre o esquecimento e o nada, esperando por alguém que se lembrasse? Comecei a ter um hábito estranho. Uma vez por mês, geralmente num sábado pela manhã, eu ia ao cemitério. Não ao Municipal da Paz. Esse eu nunca mais voltei, mas a outros, menores, esquecidos. Caminhava entre as lápides antigas, lia os nomes em voz alta, tentava imaginar quem aquelas pessoas haviam sido. João Pedro Santos, 1896 a 1972. Maria da Conceição, 1923 a 2005. Antônio Ferreira, sem família registrada, dizia seus nomes. Apenas isso. Não rezava, não deixava flores, apenas me lembrava de que eles haviam existido, que tiveram vidas, histórias, amores e perdas, que foram reais. Não sei se isso faz alguma diferença para eles, onde quer que estejam. Talvez não. Talvez seja apenas uma coisa que faço para me sentir melhor, para aliviar aquela culpa estranha que carrego desde aquela noite. A culpa de ter visto o que ninguém deveria ver e de não poder fazer nada a respeito. Tem dias que penso em contar essa história para alguém, para minha irmã, talvez, ou para algum amigo próximo, mas sempre desisto.
Não por medo de não acreditarem, embora certamente não acreditassem, mas porque não sei como explicar. Como fazer alguém entender o que é olhar para uma lápide antiga e sentir o peso de um século de esquecimento? Como descrever o desespero de uma voz implorando apenas para ser lembrada? Às vezes, acordo no meio da noite, suado, com a certeza de ter ouvido meu nome sendo chamado. Levanto, vou até a janela, olho para a rua vazia. Não há ninguém lá. Nunca há. Mas a sensação permanece, aquela sensação de estar sendo observado por algo que não posso ver. Comecei a dormir com uma luz acesa. Não é medo, não exatamente. É mais uma precaução. Uma forma de manter o mundo visível, tangível, real. Porque descobri que a escuridão tem camadas. E algumas dessas camadas escondem coisas que só notamos quando é tarde demais. No meu aniversário, em março, recebi uma carta. Não tinha remetente, apenas meu nome escrito à mão numa caligrafia antiga, tremida. Dentro, um pedaço de papel amarelado com uma única frase. Obrigada por se lembrar. HM. Guardei a carta numa gaveta. Não mostrei para ninguém. Alguns dias depois, fui novamente ao cemitério municipal da Paz. Apenas uma visita rápida, durante o dia, com dezenas de outras pessoas ao redor. Fui até a lápide de Helena Marques. Estava diferente, mais limpa, como se alguém tivesse cuidado dela recentemente. E na base, onde antes não havia nada gravado, agora havia uma frase nova. Ou talvez sempre estivesse lá, e eu simplesmente nunca tivesse notado. Descanse em paz, querida amiga. Não sei quem gravou aquilo. Não sei se alguém realmente gravou ou se simplesmente apareceu. Mas fiquei ali por um longo tempo, olhando para aquelas palavras, sentindo algo que não conseguia nomear. Alívio, talvez. Ou encerramento. Ou talvez apenas a compreensão de que algumas histórias nunca terminam completamente. Elas apenas se transformam, se tornam parte de nós, pequenas cicatrizes invisíveis que carregamos para onde quer que vamos. Já faz quase um ano desde aquela noite. Um ano desde que ouvi Helena Marques chamando meu nome na escuridão de um cemitério. Um ano desde que entendi que o esquecimento pode ser pior que a morte. Continuo trabalhando no estacionamento, continuo visitando cemitérios aos sábados, continuo dizendo nomes de pessoas que ninguém mais lembra. É um ritual pequeno, provavelmente inútil, mas me faz sentir que estou fazendo algo, que aquelas vidas não foram completamente em vão. Às vezes me pergunto se isso me tornará um deles um dia. Se quando eu morrer, e todos morremos eventualmente, também ficarei preso entre o esquecimento e o nada, esperando que algum estranho gentil passe pela minha lápide e leia meu nome em voz alta. É um pensamento assustador, mas também estranhamente reconfortante. Porque significa que importa, que ser lembrado importa, que existir importa, mesmo que seja apenas na memória de alguém, mesmo que seja apenas por um momento. Tem noites que ainda acordo ouvindo vozes. Não a voz de Helena. Essa silenciou depois daquela última noite, mas outras, mais distantes, mais numerosas, como um murmúrio constante de pessoas tentando ser ouvidas através de uma parede muito grossa. Não sei se são reais ou se minha mente criou isso como uma forma de processar o trauma. Honestamente, não sei se importa. O resultado é o mesmo. Eu ouço. E quando ouço, me lembro. Me lembro de todos eles. Hoje é quinta-feira, 23 de outubro. Quase um ano exato desde minha última noite no cemitério municipal da Paz. Estou sentado aqui na minha sala pequena, escrevendo isso. Não sei se alguém vai ler, não sei se alguém vai acreditar, mas preciso registrar. Preciso que exista algum documento de que aquilo aconteceu, de que Helena Marques existiu, de que ela importou. Ontem à noite, tive um sonho. Estava caminhando pelo cemitério novamente, mas era diferente. Não estava sozinho. Havia outras pessoas comigo. Dezenas, centenas delas. Todas andando silenciosamente entre os túmulos, parando ocasionalmente para ler um nome.
para tocar uma lápide, para simplesmente reconhecer que alguém havia estado ali. E no meio de todos eles, vi Helena. Não a figura sombria e desesperada daquela noite, mas uma mulher de verdade, com rosto e forma, sorrindo gentilmente. Ela acenou para mim e eu acenei de volta. Quando acordei, tinha a sensação de que algo havia mudado. Não sei explicar o quê. Apenas que o peso que carregava no peito, aquela opressão constante, havia diminuído um pouco. Talvez seja isso que ela precisava. Não que eu salvasse ela. Não tenho certeza de que isso fosse possível, mas que eu testemunhasse, que eu provasse que ela havia existido, que sua vida havia significado algo, mesmo que apenas para um estranho que passou por sua lápide numa noite fria de outubro. Desde aquela noite, nunca mais consegui passar perto de um cemitério sem sentir algo. Uma pressão no peito, um formigamento na nuca, a sensação de estar sendo observado por 1000 olhos invisíveis. Não é medo, não mais. É reconhecimento. É a consciência de estar na presença de histórias não contadas, de vidas não celebradas, de nomes não pronunciados. Às vezes penso em voltar lá, ao Municipal da Paz. Não para trabalhar, mas apenas para visitar, para caminhar pelas alamedas à luz do dia e me despedir adequadamente. Mas sempre que considero isso, algo me detém. Uma voz pequena no fundo da minha mente dizendo que algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser fechadas completamente. Então me limito aos meus sábados, aos cemitérios pequenos, esquecidos, onde posso dizer alguns nomes e ir embora sem carregar mais peso do que já carrego. É engraçado como a vida funciona. Passei 3 anos num lugar esperando não sentir nada, não me conectar com nada, e no final, acabei me conectando com algo que nem deveria existir. Com vozes que não deveriam ser ouvidas, com memórias que não eram minhas. Carrego Helena Marques comigo agora, não como um fardo, mas como uma lembrança, uma prova de que eu estive lá, de que vi o que vi, de que aquilo realmente aconteceu. E em algum lugar, em algum plano que não consigo compreender, espero que ela tenha encontrado a paz que procurava. Ou talvez ela ainda esteja lá, entre aquelas lápides antigas, esperando pelo próximo estranho gentil que pare para ler seu nome. Esperando para lembrar novamente o que é ser vista, ser lembrada, ser real. Eu não sei, honestamente não sei de muita coisa desde aquela noite. O que sei é isto: quando eu morrer, e um dia vou morrer, espero que alguém se lembre de mim. Não precisa ser alguém que me conheceu, não precisa ser alguém que me amou, apenas alguém que pare na frente da minha lápide e diga meu nome em voz alta, porque no final, talvez seja isso que todos queremos, não a imortalidade, não a grandeza, apenas a certeza de que existimos, de que fomos reais, de que importamos, mesmo que apenas um pouco, mesmo que apenas para uma pessoa. Mesmo que apenas por um momento. Helena Marques. Eu me lembro de você e espero que, onde quer que você esteja, isso seja suficiente. Desde aquela noite nunca mais consegui passar perto de um cemitério sem diminuir o passo. Mesmo de dia, mesmo com o sol brilhando forte, sinto aquele frio familiar subindo pela espinha. E às vezes, quando o vento sopra entre as árvores de uma forma particular, quando o silêncio fica espesso demais, eu juro que ainda ouço. Não palavras, não nomes, apenas o som suave de alguém esperando, sempre esperando. E eu me pergunto, quem mais está esperando lá? Quantos nomes estão gravados em pedra, apagando-se lentamente do mundo? Quantas vozes sussurram no escuro, implorando apenas para serem ouvidas mais uma vez? Eu não sei. E talvez seja melhor assim. Mas se você algum dia passar por um cemitério antigo, especialmente à noite, especialmente quando estiver sozinho, pare, apenas por um momento, leia um nome, qualquer nome, diga-o em voz alta, com respeito, com gentileza. Você nunca sabe quem pode estar ouvindo,
Quem pode estar esperando desesperadamente apenas para ser lembrado mais uma vez?